Loja Matriz de São Lourenço é o principal cartão postal de Manhuaçu. Símbolo maior da fé católica aqui na cidade, ela foi fundada em 10 de agosto de 1933. Próximo de completar os seus 87 anos, ela abriga um acervo histórico e rico em detalhes. Entre os objetos que estão aqui, chama a atenção o relógio que fica na torre principal. E é essa história dessa grande referência de tempo para os manhuaçuenses e visitantes que você vai conhecer a partir de agora. Um relógio não serve só para marcar horas. Ele marca a história de um local, de uma população. E para acessar o abrigo do relógio da Matriz de São Lourenço, é preciso percorrer locais pouco frequentados do templo. São escadas íngremes, corredores apertados, um verdadeiro teste de resistência. E quem vai nos apresentar o funcionamento, o cuidado que deve se ter com esse equipamento é o Padre Carlos Altoeli, que é pároco aqui da paróquia de São Lourenço. E aqui a gente está diante de uma engenhoca que a olho nu é difícil compreender, mas que requer muito cuidado, né, Padre Carlos? Muito cuidado, porque em primeiro lugar, eu acredito que é uma grande riqueza que nós temos. Segundo lugar, é uma engenhoca porque é um material cheio aí de coisas complicadas e é uma peça muito antiga, Clairton. Para o senhor que é leigo nesse ramo de relógios, como o senhor aprendeu a lidar com isso? Porque ele requer uma manutenção ou pelo menos um olhar clínico todos os dias, né? Na verdade, a manutenção ela deveria ser feita por alguém entendido no assunto, entendido na máquina. Nós temos algumas pessoas que têm nos ajudado a cuidar deste aparelho para poder continuar funcionando. Por exemplo, nós temos o Marcílio, que é um relojoeiro da cidade, que terá a oportunidade de dar uma palavra também sobre o seu trabalho, a sua presença e a sua contribuição nesse relógio. Mas nós temos também outras pessoas. O Chiquinho, que é o nosso sacristão, que cuidava praticamente, no sentido de dar corda de 2 em 2 dias, em 3 em 3 dias, nesta máquina. Na verdade, quando começou a pandemia, a partir do dia 19 de março deste ano, que nós tivemos que refazer a nossa programação a partir da paróquia, o Chiquinho ele entrou de férias. E a partir daí eu comecei a me informar, o Chiquinho mesmo me passou as informações básicas, desde a necessidade de dar corda e cuidar, pelo menos de 2 em 2 dias. Mas aos poucos o relógio começou a adiantar. E quando nós celebramos a missa, e nós temos às vezes no decorrer da missa ou antes do término da missa, o relógio está muito adiantado, então no fundo fica chato quando ainda estamos concluindo a celebração eucarística e o relógio bate às 19 horas. Eu pessoalmente acho que fica sem graça. Então eu comecei a subir aqui todos os dias com o intuito de dar corda nesta máquina e de colocar o relógio mais ou menos em dia para que a missa pudesse começar e terminar exatamente com o relógio batendo às 19 horas. A paróquia de São Lourenço é a grande referência da comunidade católica de Manhuaçu, é o principal cartão postal da cidade e o relógio está inserido nesse contexto porque ele está a todo momento dando aquela noção de tempo para as pessoas de Manhuaçu e para milhares de visitantes que passam aqui todos os dias, né? É interessante, é um referencial e o relógio também é um referencial, mas é interessante que quando o relógio ficou parado, não batia e não funcionou durante algum tempo,
o ano passado principalmente, muitas pessoas reclamaram que o relógio estava parado. Mas quando o relógio funciona, pessoas da vizinhança da Igreja Matriz do São Lourenço também reclamam. Pessoas que reclamam porque o relógio bate de meia em meia hora e eu já numa idade mais avançada, eu não consigo dormir direito porque o meu sono é muito leve. Então, às vezes, nós vivemos esse drama. Tem aqueles que querem o relógio funcionando, tem aqueles que exigem, mas também, com todo respeito, tem as pessoas mais idosas que nós entendemos muito bem, que às vezes reclamam que o relógio atrapalha. Agora, ele pode ser percebido por todos os ângulos da paróquia de São Lourenço, mas na verdade é uma máquina só que movimenta tudo, né? Sem dúvida nenhuma. É essa máquina que nós temos aqui à nossa frente que movimenta tudo isto. E só pra gente finalizar, é uma verdadeira peregrinação chegar até aqui todos os dias, né, Padre Carlos? Olha, para quem não está acostumado, é mais exigente, sem dúvida nenhuma. Mas não é interessante que aos poucos, já tem 4 meses e pouco, nesse trajeto do dia a dia, a gente vai acostumando, sem dúvida nenhuma. E eu confesso para você, Clairton, que na minha pessoa isso não tem assim, nenhuma exigência. Ah, meu Deus, hoje eu preciso subir no relógio. Não, nenhuma exigência. E às vezes, quando é necessário subir aqui 2 vezes por dia, para mim também não tem nenhuma exigência. Durante nossa visita ao relógio da Matriz de São Lourenço, pudemos contar com a presença do relojoeiro Marcílio Valentim. Como citou o Padre Carlos Altoé, ele colabora na manutenção do equipamento. Marcílio garante que esse é um trabalho muito prazeroso e que ultrapassa gerações. A minha mãe falou, meu pai era relojoeiro também. Ela falou que há muitos anos atrás, ele já é falecido há 40 e poucos anos, ele já deu manutenção nesse relógio. Que era o sonho meu conhecer esse relógio aqui pela tradição, pelo que minha mãe tinha me falado, entendeu? E aí eu fiquei muito satisfeito de poder ajudar a pôr o funcionamento dele em dia e conhecer também. Alguns relojoeiros dedicam-se a trabalhar com relógio de torre, relógio de ponto. Então, eles têm uma ferramentaria, um equipamento já preparado para esse final, entendeu? E nós que trabalhamos com relógios menores, temos um pouco de dificuldade, mesmo sabendo que o sistema é o mesmo, entendeu? O sistema motor, da proporção de funcionamento dele é a mesma, só que a proporção de peças ela é maior, então dá um pouco mais de dificuldade, entendeu? O relojoeiro conta que é um relógio muito resistente e bastante raro. Um relógio alemão, com fabricação por volta de 1800 a início de 1900. Algumas catedrais no Brasil ainda existem ele, entendeu? Porque é um relógio, além de muito resistente, ele é um relógio de qualidade diferenciada, entendeu? Porque ele é um relógio melhor. Imponente, necessário, uma verdadeira obra de arte. Assim é o histórico relógio da Igreja Matriz de São Lourenço de Manhuaçu. Uma herança que ultrapassa os tempos e as gerações, que traz um relato da história e ajuda a projetar o futuro, que, apesar de incerto, não vai passar despercebido pelos ponteiros desse grande monumento da mais bela obra de arte da arquitetura manhuaçuense.